Olá, amigos, irmãos do Grupo Espírita Fraternidade da 909 Sul, em Brasília. Um abraço também a todos os companheiros que assistem pelas asas da mídia, Facebook e YouTube. Temos a alegria de sermos convidados para hoje conversarmos sobre um tema muito interessante e que eu observei e encontra-se registrado 28 vezes no Livro dos Espíritos. O assunto é o combate ao vício. Mas antes que a gente inicie essa nossa conversa, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, para agradecer a Ele a oportunidade e que o assunto abordado venha ao encontro da nossa necessidade, nos consolando, orientando, impulsionando para a retomada ou a continuidade do esforço evolutivo a que todos nós somos chamados a realizar. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Abençoa a todos os amigos que prestigiam este trabalho belíssimo realizado pelo Grupo Espírita Fraternidade de Brasília. Meus irmãos, conforme dissemos, o Livro dos Espíritos menciona 28 vezes a questão do vício, dando a abordagem cada oportunidade necessária ao capítulo a que está se referindo, mas sempre mencionando a questão do vício como algo absolutamente necessário, o esforço nosso para combatê-lo, para diminuí-lo, para arrefecê-lo, para nos descondicionar deles. Eu penso que a primeira pergunta, e nós vamos passear em algumas questões do Livro dos Espíritos, a primeira questão base que pode dar o início aqui a essa conversa, a esse bate-papo nosso, a essas considerações que vamos apresentar, penso ser a questão 264 do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec pergunta, eu sugiro que dê uma olhada depois lá no Livro dos Espíritos. Eu vou dizer aqui conforme o meu entendimento e conforme o modo como eu quero passar a questão. Mas Kardec, em síntese, na questão 264, ele indaga quanto à escolha que o espírito faz antes de reencarnar, quanto às suas provas e expiações que enfrentará aqui na Terra. Evidentemente que está se referindo a espíritos, portanto, de evolução média, ou seja, aqueles que já podem, que têm condição, têm maturidade suficiente para escolher. Isso não precisa ser um espírito estratosférico, não. Deus permite
que a gente possa fazer a nossa escolha. Evidentemente que aquele, por exemplo, que tenha cometido suicídio, ele está inepto para fazer alguma escolha, porque o sentimento de culpa vai levá-lo a escolher situações que ele não conseguirá resolver, que provações, expiações que estão muito acima da capacidade dele. E aí, os amigos espirituais, os seus fiadores espirituais, os seus espíritos familiares, aqueles que velam pela evolução dele, fazem a escolha por ele, porque naquele momento ele está obliterado da sua condição de escolha. Então a gente deve entender que a questão 264, quando Kardec indaga a respeito da escolha dos espíritos, efetivamente está se referindo àqueles que têm a possibilidade já de efetuar a escolha. Não há grandes remorsos, grandes sentimentos de culpa. São espíritos que já podem dirigir, conduzir a sua existência. É interessante, né, como a gente trata os nossos filhos, né, aqueles que estão sob a nossa dependência, do mesmo modo, não é? A criança, com 2 anos de idade, você não deixa ela atravessar a avenida e brincar lá no parquinho lá adiante ou ir ao supermercado. Claro que não. Não é? Pois é. Deus do mesmo modo. Então, é por isso que em determinado nível há a escolha por ele. A partir de determinado momento, o filho com 7 anos, 8 anos, você já permite que desça ali no playground, né? E você fica de longe observando, olhando e tal. Não é assim? Pois é. Pois é. É assim que Deus age e com muito mais sabedoria. Então, que tipo de prova e de expiação os espíritos que já têm condição de escolher, já têm uma certa maturidade espiritual para escolher, rogam, pedem para a sua próxima encarnação? E os espíritos respondem que geralmente são de 3 tipos. Geralmente de 3 tipos. Evidentemente que está se referindo a um planeta de expiação e prova como o nosso. Em outros planetas, a escolha é um pouco mais diferente. Mas podemos entender, dentro desse âmbito de mundo de expiação e prova, começando a namorar o mundo de regeneração, que tipo de prova e de expiação aqueles que têm condição de escolher o fazem? 3 tipos. Uns pedem a prova da miséria, da necessidade. Olha que interessante. Certamente aí para poder aprender a melhor gerir os recursos, não é? Aprender a ser mais prudente nos gastos e tudo mais. Somente aquele que passou por essa condição é que aprendeu. Quem já nasceu, teve uma vida larga e tudo mais, né, o gasto é normal, troca o carro e tal, não há problema. Então é um aprendizado, a necessidade. Outros solicitam a prova da riqueza e do poder.
É o segundo tipo de escolha. E os espíritos esclarecem. Muito mais difícil do que a primeira, do que a prova da necessidade e da miséria. Olha que interessante isso. Muito mais difícil pelas facilidades que provoca. E o terceiro tipo é o assunto que nós estamos abordando. O terceiro tipo de escolha do planeta de expiação e prova que os espíritos fazem antes de reencarnar é combate ao vício. Vencer o vício. Então a gente pode olhar para nós mesmos, cada um de nós. Nós vivemos uma vida de fome, de miséria? Não. Não. Uma dificuldadezinha aqui, outra acolá, mas nada comparável à dura prova da miséria. Então, não. Penso também que nós não estamos aí no segundo grupo da riqueza e do poder. Todos nós trabalhamos, vivemos do nosso salário, né, da nossa condição econômica, do esforço que cada um fez. Então, não viemos de um lar assim já de lastro imenso. Pelo menos penso que a maioria de nós não. Nem o poder, nem essa riqueza toda. Então, resta para nós o terceiro tipo, combate aos vícios. E aí é que está a grande condição nossa e a grande dúvida nossa. O que é vício? O que é vício? Precisamos entender o que é para a gente poder combater. Se você não souber quem é o seu inimigo, meu amigo, você está perdido. A gente tem que conhecer aquele a quem nós precisamos combater. O que combater? Qual é o esforço que eu tenho que fazer para concentrá-lo todo no combate a isso que eu reencarnei para fazer? Combate ao vício. Se a gente pegar no dicionário lá, nós vamos ver, e eu abri aqui o Dr. Google, né, aqui no celularzinho, e coloquei lá o que é vício, significado de vício. E a informação que veio é muito, muito interessante e bem conclusiva. Tendência específica para algo nocivo. Ou seja, vício é tudo aquilo que faz mal. Pode não fazer mal naquele momento, mas trará consequências ruins, é vício. E que você repete sempre. Então, vício pode ser qualquer coisa. Jogo de futebol. É bom assistir um jogo de futebol? Saudade do tempo que a gente tinha bons jogos de futebol. Uma exceção aqui, outra acolá. Não é? É bom assistir um joguinho de futebol. Uma beleza. Muito bom. Agora, a pessoa que passa a vida inteira dele dedicada àquilo, ou seja, todo o esforço dele, toda a vida dele é voltada exclusivamente para o jogo de futebol, para o seu time, para aquilo, para a camisa, é vício. Porque atrapalha todas as demais ações que a pessoa pode estar fazendo. Então, deixa de ser um entretenimento e passa a ser algo nocivo
que prejudica o trabalho. A pessoa cabula o trabalho, forja um atestado médico para justificar a ausência, para poder viajar e assistir o jogo do seu time. Pode se constituir um vício? Pode se constituir em vício. Ou seja, a pessoa está deixando de atuar em outras áreas em que ele também é útil, em que ele faz falta, para se dedicar exclusivamente àquilo. Então a gente pode imaginar que vício seria aquilo para onde nós canalizamos todo o nosso esforço, todo o nosso objetivo de vida. Corrida de cavalo, bingo, bebida, cigarro, sexo. Você pode até imaginar aí, pão de mel. Pão de mel é uma delícia, eu adoro. Quando não vem muito doce, então, quando carregar no açúcar, é uma delícia. Agora, se você conhece alguém que tem um quarto cheio de pão de mel até o teto, isso é vício. Ou seja, canaliza todo o dinheiro dele, todo o recurso que ele tem, todo o esforço, todo o objetivo para aquilo. Então, qualquer coisa pode se constituir em vício. Olha só o que está na questão 913 do Livro dos Espíritos. Deixa eu localizar aqui, 913. Dentre os vícios, dentre tudo aquilo que é pernicioso a você, qual o que se pode considerar radical, o mais profundo de todos os vícios? Aquele que origina outros vícios. Resposta dos espíritos. Já o dissemos inúmeras vezes, e é verdade. O egoísmo. Dele, o egoísmo, deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E é mesmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. A pessoa que é viciado na bebida canaliza todo o seu recurso, o seu trabalho, o trabalho que consegue realizar, o recurso que ganha, em vez de prover a família, sustentar a família, trazer o alimento, transforma todo aquele recurso em bebida. Ah, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de beber, eu tenho que parar de beber. O Espírito está dizendo ali. Vai na origem. Qual é a origem desse mal? O egoísmo. O alcoólatra é profundamente egoísta, porque só pensa nele. Canaliza tudo para ele, para aquele objetivo. Então não lembra que há a família, há aqueles que choram, há aqueles que lamentam a situação. Puxa, mas o fulano, uma pessoa tão bacana, tão legal, voltada exclusivamente para isso, viciado, coitado. Isso se aplica à bebida, para jogo, para o cigarro, para qualquer coisa. Tudo aquilo que se transforma em nocividade, isto é considerado vício. Combata o egoísmo.
não posso fazer isso com os meus familiares. Com isso, há um modo de, em vez de atacar o objeto para o qual a pessoa canalizou o seu egoísmo, a bebida, a corrida de cavalo, o jogo, isso, aquilo outro, ele canalizar o combate para a fonte, para o egoísmo. Olha que resposta extraordinária os espíritos e que orientação fabulosa os espíritos estão dando para nós. Porque, se a gente considerar bem, nós veremos que vício não é apenas coisa da matéria, mas também aquilo que prejudica o espírito. Então, numa amplitude maior, que é a que os espíritos estão dando, tudo aquilo que é nocivo não apenas ao corpo material, mas aquilo que atrasa o esforço evolutivo da pessoa, isso é, portanto, vício. E a base dele, aquilo que sustenta o vício, conforme a questão 913, é o egoísmo. Reconhecer aquilo que atrapalha a sua vida. Pode ser algo espiritual, pode ser algo material aqui. O jogo, o time de futebol, o pão de mel, qualquer coisa. Numa conotação espírita, a gente observa a amplitude maior em que a espiritualidade nos convida para a gente reconhecer o que é que está me prejudicando. Eu reencarnei para vencer o vício, cuja base é o egoísmo. Os espíritos me ensinaram assim. A base de todo e qualquer vício é o egoísmo. Mas se eu reencarnei para combater o vício, eu preciso reconhecer esse vício. No esforço da luta contra o egoísmo, como é que eu vou lutar contra o egoísmo? Praticando o altruísmo, praticando a abnegação, o esforço. O esforço. E aí a gente percebe a amplitude da informação que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações. Dentre elas, as más inclinações, os vícios. Suas más inclinações. De onde se originou o vício? Do egoísmo. Por que que eu canalizei para a bebida, para o jogo, para o time de futebol, para o pão de mel? Por uma questão minha. O egoísmo está na base dele, do vício. Agora, a escolha foi conforme uma vivência minha do passado, um condicionamento criado. Que a gente observa criança em tenra idade já procurando a bebida. E não há exemplo dentro da casa que faça esse arrastamento. Ela já por si só já procura. Ou seja, é o espírito que já traz dentro de si este hábito, este condicionamento.
em que os espíritos, portanto, nos convidam para que a gente possa, sabedor da existência das milhares, milhões de existências que nós tivemos, a gente poder reconhecer qual é o nosso vício, já sabedor que a base dele é o egoísmo. Reconhecendo o inimigo e conhecendo a base, torna-se talvez mais fácil, ao reconhecê-lo, o esforço para vencer essa etapa e aí ter uma encarnação de sucesso. Olha só, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ok. Agora, não é pela sua santificação. Se a pessoa já melhorou um pouquinho da encarnação passada para essa, houve transformação moral. A comparação e o esforço é a gente com a gente. A comparação é a gente com o que nós somos hoje, com aquilo que nós fomos no passado e para aquilo que nós seremos no futuro. Há uma questão, dentre tantas do Livro dos Espíritos, mas já estamos avançando no nosso tempo de exposição, mas eu não poderia encerrar sem comentar a respeito dela, que é a questão 909. As pessoas se referem muito a 919, que é um ensinamento deslumbrante de Santo Agostinho. Mas eu tenho uma predileção muito grande pela questão 909, em que Kardec pergunta: o homem, o espírito encarnado, pode sempre vencer as suas más inclinações apenas com o seu esforço próprio? Ou seja, abstraindo aí de todo o auxílio que a gente recebe. Apenas ele, o ser, que encarnou para vencer os seus vícios. Ele consegue? Sim, porque caso contrário, não seria permitido que você viesse com essa possibilidade. Se você veio com a possibilidade de vencer o vício, é porque já há condição. Se você vai perder, empatar ou ganhar, é questão sua, nossa, do nosso livre-arbítrio. Veja como é que os espíritos respondem. O homem pode vencer as suas más inclinações contando apenas com seu esforço? Sim, sim. E às vezes com pouco esforço. Não precisamos de um imenso sacrifício, com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. A vontade de vencer esse vício para o qual nós reencarnamos para vencer. O que falta é vontade. E os espíritos lamentam: ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Fica aí o nosso abraço, muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe.